Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui. Mais uma dica para você que pretende fazer esse concurso de Ferraz GCM. Está vendo aqui em cima, ó, concordância. Vou mostrar uma questão de concordância, a gente vai resolver aqui juntos. Vamos lá? Muito bem, gente. Questão de concordância aqui, concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A concordância está de acordo com a norma padrão da língua em. Vamos fazer aquele mesmo esquema. Pausa o vídeo, tenta responder a sua questão aí. Eu vou voltar aqui com a explicação, tudo bem? Então vamos lá. Assinalou a letra A como correta? Beleza, vamos ver o que está errado aqui na B, na C, na D e na E? Legal, então vamos lá. Bom, o primeiro passo a gente vai identificar o que está correto na letra A. Como a banca examinadora menciona a palavra concordância, nós vamos até o verbo, tá vendo aqui, ó? Esse verbo aqui, ele foi conjugado na terceira pessoa do plural. E ele está conjugado num tempo chamado presente do indicativo. Então, presente do indicativo é o nome desse tempo aqui. É indicativo aqui. Legal. Presente do indicativo é o que ocorre agora. Então, nós temos uma regra relacionada ao verbo ter. Aliás, eu posso até estender essa regra para vocês, que não é só o verbo ter, mas o verbo vir também. E todos os seus derivados, eles vão seguir uma regra específica de concordância. Qual seja, verbo ter conjugado na terceira pessoa do plural, do presente indicativo, ele recebe esse acento circunflexo que você vê e ele tem um sujeito que tem um núcleo, né, que é indivíduos aqui, ó, que é o núcleo do sujeito. Então o verbo concorda com ele, mesmo indivíduos com uma excelente memória tem. Quem tem episódios são os indivíduos. Então o núcleo do sujeito, a gente avalia aqui como núcleo. O núcleo é a principal palavra do sujeito, ele é um substantivo. E é um substantivo sem preposição anteposta, ele não recebe preposição antes. Portanto, ele exerce a função de núcleo e o verbo vai concordar com esse núcleo aí. E o verbo ter, conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, recebe o acento circunflexo. Se aqui fosse indivíduo, esse verbo teria esse acento circunflexo retirado. Nós teríamos esta conjugação aqui. Então, a concordância verbal correta aí. Os quais pronomes. Os pronomes concordam com o substantivo a que se referem. Episódios de enriquecimento, os quais. Os quais, que são artigo, mais o pronome relativo concordando com episódios. Está correto. Depois o verbo se tornam e se tornam, quem se tornam ou o que se tornam são os episódios. Então o verbo concorda com esse núcleo aqui agora dele. Então o núcleo do verbo tornar-se é episódios. Frequentes é um adjetivo. O adjetivo concorda com episódios também. Então os episódios se tornam frequentes. Episódios frequentes. Correto. Letra B, o que está errado aqui, ó. Apresentou, o correto é apresentaram-se. Apresentaram-se. Verbo apresentar, quem apresenta alguma coisa, é um verbo transitivo direto, ele está somado com a palavra ser, que é um pronome oblíquo átono que tem função de partícula passivadora. Então ela torna três maneiras aí um sujeito paciente. Portanto, o sujeito paciente ele tem um núcleo e esse núcleo está no plural. Então esse verbo também deveria estar no plural. Então você troca o apresentou por apresentaram-se. Pouco mais adiante nós temos uma locução verbal. Deve, verbo auxiliar, haver, verbo principal. Esse verbo principal ele é impessoal, né? Ou seja, é sem sujeito. Verbos sem sujeitos, verbos impessoais sempre no singular, não pode ter plural. E como ele é o verbo principal, ele manda aqui na locução, então ele manda o verbo auxiliar dele ficar no singular. Então deve haver uma afinidade, seria o correto aí. Na letra C, a gente tem o verbo tratar. Ele está destacado aí porque, repare o seguinte, ele é um verbo transitivo indireto, ele é um verbo que exige complemento por preposição. E essa preposição está na frase, que é a preposição de. E ele vem acompanhado de uma palavra ser que é diferente dessa palavra ser aqui, ó. Essa que eu estou destacando é partícula passivadora, portanto a gente tem um núcleo do sujeito.
E essa que eu destaco agora aqui para vocês é a chamada índice de indeterminação do sujeito. É que para esse tipo de concurso você não precisa saber isso aqui, mas você tem que saber o seguinte. Quando eu tenho um verbo que é transitivo indireto, ou se você preferir, um verbo que vai exigir preposição, e você vê essa preposição aqui, e tiver essa palavra ser junto, o verbo tem que ficar no singular. Então, o correto seria quando se trata de exercícios. E vejam que o examinador esperto, né? Ele coloca exercícios no plural para tentar fazer, naturalmente, o candidato errar a questão. São importantes adquirir, o correto é importante, porque quando você pergunta para o verbo ser, o que é que são importantes? Que é a famosa perguntinha que a gente faz para saber quem é o sujeito, né? Então, o que é importante? Ele responde adquirir meios para ampliar nossa capacidade de memorizar. Então, tudo isso daqui, pessoal, tudo isso é o sujeito do verbo ser. Eu posso fazer a leitura ao contrário, quer ver? Adquirir meios para ampliar nossa capacidade de memorizar é importante. E quando a gente tem um sujeito e ele é formado por um verbo que exerce a função de núcleo desse sujeito, ele obriga o verbo que pertence a esse núcleo aqui a ficar no singular. Então, verbo como núcleo do sujeito, ele obriga o verbo que vai ser conjugado por esse núcleo a ficar no singular. E, consequentemente, o adjetivo também vai seguir essa regra. Para facilitar isso aqui, você pode inverter. Eu posso começar daqui, né? Pego isso aqui, e leio da seguinte forma. Adquirir meios para ampliar nossa capacidade de memorizar é importante, porque eu tenho um núcleo que é um verbo e a gente tem a regra de que quando o núcleo do sujeito for um verbo, esse verbo que vai conjugar esse núcleo, ele tem que ficar no singular. Então, corrija aí, por favor. O correto é importante adquirir. Beleza? E a última. Nós temos um erro, sabe aonde, pessoal? Aqui, Eu vou fazer a leitura com você. Quem nunca passou pelo constrangimento de esquecer o nome de pessoas que tinham acabado de conhecer? Até aí tá tudo bem. Pedindo a essas pessoas, né? Pedindo-lhes que os repetissem. Então, vejam. Esse pronome oblíquo átono aqui, a gente tem regra de concordância. O pronome concorda com o substantivo a que se refere. Ele está se referindo a pessoas. Ou seja, pedir alguma coisa a alguém. E esse alguém é pessoas. Pessoas está no plural. Esse verbo deveria estar no plural. E nesse contexto, para que os repetisse quem? Ou o quê? Repetisse o nome, né? Então, esse os aqui, ele vai concordar com essa palavra que aparece ali o nome. Ou seja, tinham acabado de conhecer, pedindo a essas pessoas que os repetissem, ou que repetissem o nome. Maravilha? É isso. Portanto, questão correta aí dessa... a alternativa correta dessa questão, letra A, sem nenhum problema em relação à concordância. Legal? Então, vamos lá. Quer adquirir o curso Ferraz e Vasconcelos? Preparatório, aulas online, material em PDF, questões comentadas e um monte de benefícios? Clica aí embaixo. É só clicar aí que você adquire esse curso completaço para você. Legal, gente? Valeu. Então é isso. Mais uma dica para vocês, fica ligado que daqui a pouco tem mais. Todos os dias vou postar dicas, questões e provas anteriores e mais uma vez aqui ressalto. Essa dica não é só para você que quer prestar o concurso aí de Ferraz e Vasconcelos, mas também para quem quer fazer qualquer concurso de nível médio, principalmente de nível médio, em que a VUNESP é a organizadora, porque o edital é o mesmo. Legal? Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima. Dá um like aí se você gostou do vídeo, comenta se você quiser, a gente responde para vocês. Valeu!